Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira, iniciando essa semana juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós iniciamos um novo livro, o nosso último livro dessa leitura de toda a Bíblia. Nós vamos estar lendo o livro de Esther. Esther é a história da rainha Hadassa, que viveu logo durante o finalzinho do período do exílio da Babilônia, quando os judeus foram levados por Nabucodonosor e permaneceram por 70 anos ali na região da Babilônia, em seguida o Império Persa também, e ela vai ser selecionada pelo Senhor para um propósito muito especial. Esse livro traz várias lições, nós vamos estar lendo 2 capítulos por dia e até o final dessa semana nós convidamos então a meditar conosco com a leitura do livro de Esther. Vamos fazer toda essa leitura durante essa semana. Te convidamos a orar conosco, pedindo ao Espírito Santo o entendimento. Hoje vamos ler Esther 1 e 2 e ao final de cada leitura queremos orar pela sua família, queremos orar por esse período de final de ano que estamos aproximando e, como a Rafa disse, completando quase 4 anos de leitura, lendo 1 ou 2 capítulos das Escrituras Sagradas por dia. Esther é o último livro que nós vamos ler para concluir aqui na Live Família e Fé toda a Bíblia Sagrada. Alguns participaram conosco desde o início dessa leitura, outros foram chegando mais depois. Talvez essa seja a primeira vez que você está participando conosco dessa meditação diária, em que a cada manhã nós meditamos em uma porção das Escrituras Sagradas e oramos pelas nossas famílias. Sim, se você está chegando aqui hoje, nós temos um canal no YouTube que chama Família e Fé e lá você pode encontrar todos os episódios que nós lemos. Nós temos que, no início, nós não colocávamos no YouTube, então nós vamos atualizar o YouTube também. Sim. Mas praticamente toda a leitura que nós já fizemos aqui, você pode encontrar lá e acompanhar conosco. Se você quer um livro em especial da Bíblia, ler conosco. Então vamos orar com muita gratidão. Eu e o Thiago vamos começar Esther e nessa reta final agradecer a Deus pelo favor, pela fidelidade dele, pela bênção dele sobre as nossas famílias aqui representadas. Nesses 4 anos tivemos momentos bons, momentos ruins, altos e baixos, mas em todo o tempo nós estivemos aqui juntos com vocês que também compartilharam momentos de oração, pedidos de oração, passaram também por momentos difíceis e juntos em fé nós fomos vivendo todo esse período juntos, sabendo que Deus é fiel e Ele é conosco. Então vamos orar, agradecer a Deus e entregar esse momento e toda essa leitura a Deus. Pai, muito obrigada. O Senhor é o Deus fiel, é o Deus conosco, é o nosso Pai, Pai amado, nosso Criador de todas as coisas. E é com o coração cheio de gratidão, Pai, que nós apresentamos essa leitura de Esther a Ti, pedindo, Pai, abra o nosso entendimento, fala conosco através dessa história tão linda, Pai, do Teu cuidado, do Teu favor, de tudo aquilo que o Senhor fez para o povo de Israel e faz para nós. Então nós entregamos a Ti a leitura de hoje e toda essa semana, Pai, que estaremos meditando em Esther com gratidão. Fale com cada um, abençoe cada família e fique com a gente. Em nome de Jesus, amém. Esther, como eu disse, viveu num período, no final do exílio da Babilônia, foi bem ao redor do período de Esdras e Neemias, livros que nós lemos nessas semanas que se passaram, e nós deixamos esse livro por final, porque cronologicamente ele foi um dos últimos acontecimentos na história bíblica. Depois do período dos reis de Israel, depois do ministério dos profetas, tanto maiores quanto menores, Esdras realizou uma reforma, trazendo a lei do Senhor para o povo que havia se restabelecido em Jerusalém, e com a ajuda de Neemias, um dos governadores judeus, reconstruíram a cidade e as muralhas. Foi em torno desse período mais próximo do início do ministério de Esdras que essa rainha chamada Hadassa, seu nome hebraico era Hadassa, depois foi dado o nome Esther a ela no reinado no Império da Pérsia. Ela viveu e ela tem uma história de uma missão linda de salvação, de provisão, de bênção para o seu povo. Ela viveu momentos difíceis, viveu momentos de glória e nós temos muitas lições a aprender a partir da vida de Esther. Então acompanhe conosco. Esther capítulo 1 diz assim: Isto foi o que aconteceu no tempo de Xerxes. Xerxes também era chamado Assuero, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até Cuxi.
Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim interno do palácio para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais simples aos mais importantes. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata e a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata e um piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Então o rei estava dando agora uma festa de 7 dias para não só os nobres, mas também para toda a população daquela cidadela. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. É interessante que alguns comentaristas mencionam que era comum que os homens festejassem os seus festivais, que eram longos e luxuosos durante o Império da Pérsia, separadamente das mulheres, que tinham também os seus festivais, mas a parte dos homens. Alguns comentaristas acreditam até mesmo que a lei do Império Persa exigia ou permitia que a mulher não fosse exposta aos outros homens. Por isso a separação entre os dois grupos. Diz que no 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos seus 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas. Ordenou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Então, repetindo, vários comentaristas e historiadores defendem que a lei do Império Persa permitia ou defendia as mulheres, que elas não deveriam ser expostas a outros homens. Então é possível que a rainha Vasti tinha um precedente legal para não se apresentar diante de todos aqueles homens que estavam no banquete do rei. Ela, todavia, rejeitou o pedido do rei, o chamado, comando que o rei deu que ela se apresentasse. Diz assim no verso 13. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei. Careza, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. Observe que Memucã não faz nenhuma menção à lei, mas ele traz um conselho que de fato é um conselho de sabedoria. Memucã diz, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que elas também desprezarão seu próprio marido quando disserem, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha,
responderão da mesma maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais se compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seu próprio marido, do mais simples ao mais importante. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo na sua própria escrita e na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar na sua própria casa e falar na língua do seu povo. É interessante que Xerxes era um rei sobre reis. Ele governava inclusive territórios de outros idiomas. Então essas cartas foram traduzidas e enviadas para alertar o que aconteceu na ocasião do seu banquete e qual lei ele estava determinando de ali em diante. No capítulo 2, então, introduz Hadassah, nome hebraico de Esther. Vamos ver Esther, capítulo 2. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou ao rei e ele o pôs em ação. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Sibei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassah, que havia sido criada por ele, por ser órfã de pai e de mãe. Isso é um detalhe interessante da história de Hadassah. Ela era órfã tanto de pai quanto de mãe. Foi criada pelo seu primo Mardoqueu, um homem de honra que a tratou como a sua própria filha. Diz essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Deus tinha um lindo plano para essa menina que perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe quando ainda criancinha. Aqui não menciona a idade exata, mas Deus tinha um propósito tão lindo para uma menina que talvez não teria muita perspectiva. Quem cuidaria dela? Quem abriria as portas por ela? Quem intercederia por Hadassah? Mas Deus tinha um plano de a prosperar e de contar com ela para um grande livramento e história, na verdade, do seu povo. Esther 2, verso 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e entregues ao cuidado de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu com suas jovens para o melhor lugar do harém. Então ali Esther chegou e já recebeu o favor também da pessoa que cuidava do harém, desse Hegai. Sim, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. E eu imagino que provavelmente por causa da perseguição que historicamente o povo judeu experimentou e experimenta até hoje. Diariamente, ele, Mardoqueu, caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como estava Esther e como a tratavam.
Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém, que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester era favorecida por todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real. No 10º mês, o mês de Tebete, esse é o período em que nós estamos agora, entre dezembro, aproximando janeiro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, e a todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com a generosidade digna de um rei. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a sua origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Aqui a gente vê também como ela era uma mulher de honra, de respeito, como ela ouvia os conselhos de Mardoqueu, que a criou desde quando ela era criança. Então nós vemos muita honra nesse tratamento também em relação dela e em relação a Mardoqueu, né? Sim. E aí continua dizendo: um dia, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. O plano, porém, chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que revelou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e constatada a sua veracidade, os 2 oficiais foram empalados. Tudo isso foi escrito no livro de Anais, na presença do rei. E amanhã nós vamos continuar a leitura dessa história e ver o que vai então suceder a Ester, a Mardoqueu, a todo o povo judeu nesse período do Império Persa. Não é uma história apenas para o povo judeu, mas uma história para cada um de nós que as Escrituras Sagradas trazem para nós extrairmos dessa história lições e sermos inspirados a confiar que Deus é aquele que tem planos de paz, planos de nos prosperar, de nos dar um futuro e esperança. Eu e Rafa queremos orar então agora pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando, e te convidamos a colocar diante de Deus agora aquilo que tem pesado no seu coração, algum motivo de tristeza, talvez uma perda familiar que você tenha passado, como Ester. Nós lemos aqui, perdeu o seu pai e a sua mãe ainda como criança, ou talvez algum momento difícil que você tem passado na sua vida. Até mesmo Coloque perseguição, Senhor, né? Sim, se você está passando um momento de injustiça, de perseguição, ou mesmo se você está com o seu coração cheio de ações de graças, te convidamos a orar. A promessa de Deus é que quando nós oramos apresentando a Ele nossos motivos de oração com ações de graças, a sua paz, que excede todo o entendimento humano, vai guardar nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Vamos orar juntos? Nosso Pai Celestial, nós bendizemos o Teu santo nome. Sim, Te agradecemos por essa leitura da Tua palavra e pela Sua bondade, pelo Seu amor leal e Sua fidelidade, por nos lembrarmos de que para cada um de nós o Senhor tem os nossos dias numerados, contados. O Senhor tem para cada um de nós um propósito e o Senhor fará o que for necessário, eu creio,
para glorificar o Teu nome através da nossa vida e da nossa família. Eu e a Rafa oramos entregando ao Senhor as nossas causas sob os Teus cuidados. Oramos por essa nova semana que estamos iniciando e pedimos em favor desse homem, dessa mulher que estão agora conectados conosco. Pedimos-te, Pai, que o Senhor contemple a necessidade de cada um Senhor, e em venha nome tanto de nos dando Jesus. sabedoria em relação às decisões e às responsabilidades que cada um de nós temos nessa semana, Sim, como meu Pai. também te pedimos que o Senhor envie o seu poder para fazer o extraordinário, os milagres necessários para aquilo que nós não podemos por nós mesmos. Amém, meu Abra Pai, as em nome portas, de meu Jesus. Deus. Traga pessoas que serão relacionamentos estratégicos, Sim, como foi Senhor, em nome Mardoqueu, de Jesus. como foi esses homens que cuidaram de Esther antes dela chegar à presença do rei Xerxes. Traga as pessoas necessárias, meu Deus, para cumprir os teus propósitos para conosco, de modo que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Oramos por esse período de feriados de Natal e Ano Novo que estamos nos aproximando, que o Senhor já prepare os nossos corações para o que o Senhor tem nesse período de celebrações, para alguns um período talvez triste, mas também um momento de virarmos a página desse ano para o próximo ano. Sim, Nós meu geramos Pai, em nome o ano de de Jesus. 2025 em oração, Sim, meu Pai, consagrando com a nossa família ao expectativa, Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Em nome de Abençoa, Jesus, meu Deus, Pai. cada pessoa que ora conosco, nos abençoe nessa nova semana, no restante desse mês, e consagramos ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, que sejam para o louvor da sua glória, que é bendita eternamente. Abençoamos com paz e declaramos o teu favor e graça sobre cada pessoa que ora conosco e suas respectivas famílias. Sim, Oramos Pai. com fé e com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus Graças a abençoe Deus. muito sua vida, sua família. Amém. Vamos juntos aqui finalizar esse livro de Esther e que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Muito obrigado por participarem conosco e também por compartilhar com alguém de quem você se lembra agora. Convide alguém para fazer conosco essa leitura de Esther nessa campanha de uma semana, de hoje, segunda-feira, até essa sexta-feira. Deus abençoe muito a sua família. Obrigado por manter também a nossa família em suas orações. Sim. E contem sempre com nossas orações. Nós amamos vocês. Amém. Um abraço aí para a Andréia. Deus abençoe muito você, Amém. o Júlio, as crianças. Fiquem com Deus, cada um de vocês.